exercício 17, está pedindo para encontrar a derivada no ponto A, que por definição é limite quando h tende a zero, f de A mais h menos f de A dividido por h. Então vamos calcular f de A mais h menos f de A dividido por h e em seguida aplicar o limite quando h tende a zero. Então f de A mais h menos f de A dividido por h, isso é igual, nós temos aqui h, 1 dividido, f de A mais h é, no lugar do x, colocarmos A mais h, então vai ficar raiz de A mais h mais 2 menos 1 dividido por f de A. Então, no lugar do x, colocamos A, raiz de A mais 2. Então, aqui, nós vamos agora tirarmos um mínimo entre essas duas frações do numerador. Nós temos aqui h, o mínimo é raiz de A mais h mais 2, que multiplica a raiz de A mais 2. Então, este termo dividido por este, sobra raiz de A mais 2 vezes 1, raiz de A mais 2, menos este termo dividido por esse, sobra raiz de A mais h mais 2 vezes 1, raiz de A mais h mais 2, dividido por h. Aqui é como se estivesse 1, então isso aqui é igual, divisão de fração, eu mantenho a fração do numerador, raiz de A mais 2, menos raiz de A mais h mais 2, dividido por raiz de A mais h mais 2, que multiplica raiz de A mais 2, e passo multiplicando, invertendo essa fração, ou seja, fica 1 dividido por h. Então, nós temos aqui raiz de A mais 2 menos raiz de A mais h mais 2 dividido por h, que multiplica raiz de A mais h mais 2, não precisaria do parênteses, raiz de A mais 2. Agora o que eu vou fazer é multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado dessa diferença, ou seja, eu vou multiplicar por raiz de A mais 2, como aqui é menos, o conjugado fica sendo mais raiz de A mais h mais 2, dividido por A mais 2 mais raiz de A mais h mais 2. Eu não estou alterando em nada, porque nós estamos multiplicando por 1, porque esse termo simplifica com esse, e nós estamos fazendo isso exatamente para criarmos a ao quadrado menos b ao quadrado, que é igual a menos b, que multiplica a mais b. Observem que essa raiz está fazendo o papel, vamos colocar aqui um atil, para não confundir com esse a, betil, então nós temos atil, betil. Essa raiz de A mais 2 está fazendo o papel de atil, e essa raiz de A mais h mais 2 está fazendo o papel de betil. Então, nós temos atil menos betil, que multiplica atil mais betil. Então, essa multiplicação no numerador, ela é igual a atil ao quadrado, ou seja, raiz de A mais 2 ao quadrado, menos betil ao quadrado, raiz de A mais h mais 2 ao quadrado, dividido por h, raiz
de A mais H mais 2, raiz de A mais 2, que multiplica raiz de A mais 2 mais raiz de A mais H mais 2. Então, isso aqui é igual raiz com quadrado simplifica, raiz com quadrado simplifica. O que vai sobrar no numerador é A mais 2 menos A mais H mais 2. Então, menos A mais H mais 2 e toda essa expressão do denominador. Aqui tem um parêntese por causa do sinal de menos. Quando tiramos o parêntese, nós temos aqui menos A com A simplifica, menos 2 com mais 2 simplifica, sobra menos H. Esse menos H com o H do denominador vai simplificar, o que sobra no numerador é menos 1. Então, nós temos menos 1 dividido, esse H ele foi simplificado com esse, então vai sobrar a raiz de A mais H mais 2, que multiplica a raiz de A mais 2, raiz de A mais 2 mais raiz de A mais H mais 2. Então, agora, vamos aplicar o limite nessa fração, que é o equivalente a colocarmos limite quando h tende a zero dessa expressão. Então, isso aqui vai ser igual, quando h tende a zero, esse h dá zero e esse h dá zero. Então, vai sobrar menos 1 dividido raiz de A mais 2, que multiplica raiz de A mais 2. Então, nós temos aqui raiz de A mais 2 ao quadrado. Esse h dá zero. Raiz de A mais 2 mais raiz de A mais 2 é 2 vezes raiz de A mais 2. Então, a resposta é menos 1, que multiplica essa raiz com o quadrado simplifica, A mais 2, esse 2 eu vou colocar aqui, raiz de A mais 2.